Olá, bem-vindos ao Master Business. Estamos aqui naquele espaço reservado ao empreendedorismo, ao desenvolvimento de carreira, que tem por objetivo oportunizar a você uma informação útil, prática, que você possa utilizar amanhã mesmo e obter melhores resultados na condução dos seus interesses. Portanto, amigo, papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Muito bem, hoje você vai usar bastante esse papel e esse lápis, viu? Se você não pegou, dá uma corridinha lá, porque eu tenho certeza que você vai querer utilizar. Nós estamos recebendo em nossos estúdios ele que é casado, 51 anos, 2 filhos, ele é paraibano, né, aqui de João Pessoa, procurador federal, e ele é mantenedor de um site que versa sobre os direitos domésticos. É um case, esse site, ele tem mais de 5.000 visitações por dia, já mereceu destaque na imprensa nacional e nós vamos aprender muito com ele aqui hoje. Paulo Souto, prazer em recebê-lo no Master Business, Paulo. Prazer é todo meu, Luiz. Por gentileza... O prazer é todo meu, Luiz. O prazer é nosso, eu agradecer você ter aceito o nosso convite e vamos aqui aprender bastante com você. Essa área é uma área que interessa muito as pessoas, vem passando por transformações importantes. Muitas. Não é? E eu queria que você falasse um pouco sobre todas elas. Mas antes, para abrir, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu site. É o site direitosdomésticos.com.br. Ó, já é para você usar o lápis e o papel aí. Ó. Direitos domésticos. Direito doméstico. Direito, singular, direitodoméstico.com.br. Fazer uma síntese deles. Luiz, esse site surgiu há 17 anos. Nós criamos esse site para tirar dúvida dos empregadores e empregados domésticos, das diaristas. Porque há 17 anos não existia nada na internet sobre isso. Hoje já existem vários sites, inclusive o nosso. Né? O nosso, como você disse, tem uma visitação diária de 5.000 consultas. Visitas. Por que tanta visita? Porque ele é inteiramente gratuito. Você vai lá, tira sua dúvida, baixa a legislação, baixa recibo, você acessa os links onde você vai imprimir a guia da Previdência Social, do FGTS, tudo está lá, de fácil acesso, não precisa cadastro. Você vai, acessa, então, por isso, já utiliza. Ele é um site de serviço, então. É um site de serviço, exatamente. Inclusive tem lá a seção utilidades, que ela é muito bem acessada, porque lá tem um link onde você precisar alguma coisa sobre empregado doméstico, você vai lá tem a seção de utilidade, ele explica onde você conseguir. Muito bem. Conversando informalmente antes da gravação, você me disse que logo no início, há muitos anos atrás, a Folha de São Paulo olhou e se surpreendeu com o seu site. Primeiro, na época não existia nada na internet sobre o assunto, então ele nos colocou na guia da Folha, que inclusive eu esqueci de trazer esse guia. Eu guardei, é uma relíquia para mim. Já está um livrinho, ele elogia muito o site, no final eles dizem que utilizaram e que gostaria que o responsável mantesse aquele serviço, porque era um serviço de grande utilidade pública. E isso há 18 anos atrás. Há 18 anos atrás. E o responsável manteve, que bom, né? Manteve e ele está hoje bem melhor. Hoje ele está um site bem profissional. Que na época era um site bem caseiro. Sei, mas hoje ele é um site profissional, mas de fácil acesso e simples. É um site sem muito arrudeio. Não adianta fazer coisa complicada, tem que fazer coisa simples, porque o acesso dos nossos internautas tem que ser facilitado e não complicado. Exatamente. E ele é acessado por pessoas no Brasil inteiro, né? O nosso carro-chefe é o estado de São Paulo. É o estado que mais acessa, é o estado de São Paulo. O Sudeste é que tem mais acesso. Olha que interessante. Lá eles acessam porque é bem cômodo você tirar uma dúvida com uma pessoa sem precisar sair de casa. E aquela dúvida está sendo prestada gratuitamente. Ali mesmo, diretamente. É tanto que o meu livro, a primeira edição, como a segunda, que eu estou terminando agora, depois dessa reforma da PEC das domésticas, ele é apresentado pelos internautas. As pessoas que falam do meu trabalho, eu não as conheço. Que interessante. Meu contato é via internet, não conheço, raramente tem um ou outro que eu conheço. Muito bom. E as pessoas que quiserem adquirir o seu livro... Não, a primeira edição já está esgotada. Certo. A segunda edição, daqui para dezembro, nós terminamos. Então, em janeiro.
Eu estou em janeiro e eu quero comprar o seu livro. A minha previsão é de lançar o livro exatamente no início do ano de 2016. Por quê? Ótimo. Porque nós ainda até o dia 1º de outubro é que vai sair o Simples Doméstico. Ainda tem 6 meses para o governo ajustar algumas coisas. Certo. E não adianta eu fazer o livro e ter uma informação já ultrapassada. Vencida. Não pode. Né? Esse livro, segunda edição, eu terminei em 2010. Aí o governo lançou essa PEC das domésticas. Nós estamos em 2015. Eu estou refazendo o livro, porque a lei complementar número 150 reformou tudo. Mas o site está atualizado. Não, o site está totalmente atualizado. Não é? O site já está atualizado. Excelente. Viu? Então, Paulo, vamos começar agora a aprender com você aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre as mudanças na Previdência. Isso. E eu queria começar falando de algo que tem sido assim de grande destaque, né? A questão da mudança na aposentadoria, né? Que inclusive gera uma certa confusão de entendimento. O que é que aconteceu? Tá. O Congresso aprovou a derrubada do fator previdenciário. Certo. Foi aprovado, foi para a presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff, ela acertadamente, eu digo isso, muita pessoa não concorda, ela vetou. Ela vetou por quê? Porque se nós acabarmos com o fator previdenciário hoje, a nossa Previdência Social vai quebrar. Em breve. Ela poderia ter feito isso, teria ganho o... Não estou defendendo a presidenta Dilma aqui, entendeu? Só falando de estou falando dessa virtude dela. Essa foi uma atitude de muita responsabilidade e coragem. Porque ela contrariou os sindicatos. Sim. Mas por que ela fez isso? Porque se ela aprova a quebra, na íntegra, daqui a 10, 11 anos, ela já não estaria mais no poder e a Previdência quebraria. Cairia na mão de outro presidente. Então, ela achou por bem agir com responsabilidade. Então, ela, para negociar este veto, ela lançou uma nova medida provisória, 676, e criou uma fórmula nova para o trabalhador brasileiro se aposentar sem utilizar o fator previdenciário. Certo. Em resumo, todo mundo faz aquela soma 85, 95 e 85, 90 e fica achando que vai se aposentar com 90 anos. Não é isso. Permita eu fazer uma pergunta, dar um passinho atrás só aqui na nossa conversa. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é esse fator previdenciário que foi derrubado. Quer dizer, só uma passagem rápida. O fator previdenciário inclui tempo de contribuição. Certo. A questão da idade e a expectativa de vida. Então, a fórmula muda todo ano. Certo. Todo ano. Todo ano muda. Todo ano muda. E é uma fórmula muito complicada. Para uma pessoa ter uma aposentadoria integral com o fator previdenciário tal como era, o homem tinha que ter quantos anos? 65 anos. Menos um ano Menos que isso, um ano não ele se já aposenta. era pego. Podia ter 40 anos de contribuição. Hoje ele tem que ter 35 anos de contribuição, isso não mudou. Não abre mão. E somando-se a sua idade, tem que dar 95 pontos. Fechou então, 95. Se ele tem 60 anos e 35 anos de tempo de contribuição, o homem, ele se aposenta sem aplicar o fator previdenciário. Perfeito. Mas isso não significa que a aposentadoria vai ser integral. Ela vai ser feita a média das contribuições. Sim. Entendeu? Quer dizer, faz a média, mas exclui aquela fórmula do fator previdenciário, que muitas vezes se ele tiver 60 anos e 35, ele teria uma redução grande na sua aposentadoria. Hoje não tem. Hoje não tem mais. Essa redução pelo fator sai previdenciário, fora. não. A mulher, ela tem que ter 30 anos de contribuição e, vamos 55. dizer, 55 de idade. Para dar os 85. Para dar os 85, também se aposenta sem utilizar o fator previdenciário. Vai ter a aposentadoria integral. Vai ter, de acordo com a sua, sem utilizar a fórmula do fator. Permita O que ocorreu foi isto. Tá. No caso dos professores, você acrescenta a idade mais 5 pontos. Certo. Porque o professor tem aquela aposentadoria especial, tanto o homem como a mulher. Mas o tempo de contribuição é 30 no mínimo e homem 35. 35. Isso não mudou. Uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho, que é assim, vamos imaginar que a pessoa tem 57 anos de idade e 38 anos de contribuição. A soma dá 95. Ela se aposenta com 57? O homem 57 anos mais 38. Porque ele tem fecha a 95. exigência é que o tempo de contribuição seja 35 anos. Tá, ele está com 38. Ele está com 38, ele pode ter começado a se aposentar muito jovem. Ele se aposenta. A exigência é do homem 35 anos, tempo de contribuição, e mulher 30.
30. Ok, Se ele tiver perfeito. mais, a idade cai. Aham, Entendeu? perfeito, A tá idade bem cai. claro. Tá. E, assim, as pessoas hoje, por exemplo, nesse momento, né, como é que tá? Porque lá na Previdência, eu não sei se os sites estão atualizados, se já sabem fazer esse cálculo ou não. Como é que isso está funcionando? Luiz, o cálculo é muito simples. É uma fórmula muito simples que nem se compara à complexidade da fórmula do fator previdenciário. Ah, tá. Eles aplicam, você tem a opção, você chega lá e qual é o mais vantajoso para você? Aí você vai e aplica, entendeu? Quem se aposentou antes da medida provisória, se ele não recebeu a primeira aposentadoria, ele pode renunciar. Tá, Aí ele pode utilizar da nova fórmula. tá. Se ele recebeu a primeira, é irrenunciável, não E pode. entre o... Agora, isso vai bater no Poder Judiciário. Aí ele vai ter que entrar com uma revisão. Vai, e acredito que a Justiça vai acatar. Vai acabar concedendo. Vai. Agora, entre ele solicitar e receber, quanto tempo que tem nisso? Depende da agência, depende do Estado. 30, É relativo. 60, Eu conheço 120? pessoas que, aqui em João Pessoa que requereram aposentadoria no dia 1º, no dia 7 já estava com o resultado que foi Nossa, em aposentado. 6 dias? Em 6 dias. E conheço pessoas que com 60 dias não saiu ainda. Então, se você está nesse prazo de 60 dias e o que foi não é anterior, normal, corra não lá. é normal, mas às vezes é uma questão de às vezes as informações não estão fechando, aí eles vão fazer novas pesquisas. Aham. O sistema da Previdência Social brasileiro é muito bom. Para mim, o site da Previdência Social é o melhor site governamental do Brasil. É mesmo? Ele é muita informação, muito bom. Você faz simulação de aposentadoria, você se cadastra lá, você tem um login e senha, você faz tudo. Tá. Agora, isso falta ser divulgado. O que não falta no Brasil é divulgação é. das coisas. Eu acho isso. É Quer uma dizer, coisa que eu sempre, o site da eu sempre Previdência- reclamo. O site da Previdência Para mim, é prático. Muito prático, muito bom, muito informativo. Tá. Ele é muito bom. Então, Ele é muito olha bom. aí, a dica para você. Eu digo tá isso porque eu com trabalho dúvida. na área. É. Eu poderia muito bem estar aqui criticando. Lógico. Mas não vamos criticar o que é bom. Não, O de que é bom jeito tem que ser nenhum. divulgado. A gente tem que divulgar, é Agora, verdade. quando o negócio não está funcionando, nós estamos Aí aqui para temos isso. que reclamar, né? É lógico, é lógico. Você sabe que outro dia eu estava vendo uma posição lá na Europa sobre a questão dos países que as pessoas conseguem mais direito, né? E lá na Europa existe um pensamento de que a França é que tem mais direitos, o francês consegue mais direito, porque o francês sabe protestar, é o que eles alegam. O francês sabe protestar. Qualquer coisinha que está fora, que eles não querem, Eles eles vão lá vão para a rua. Ah, o preço da beterraba está errado. Entra um monte de trator em Paris. Tudo pacífico, mas eles sabem protestar. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro precisa aprender. Precisa. Aprender a protestar. Protestar civilizadamente, sem violência, mas buscar o seu direito, não é verdade? Você vê, eu vou citar uma coisa que está sendo muito falada hoje, é o aumento dos servidores do Poder Judiciário. Sim, 50 a 70 e pouco, né? Esses servidores estão há 10 anos sem aumento. Pois é, eu sei disso. Esse aumento vai ser escalonado. Agora, o que é que está sendo divulgado? Que vai ser um aumento de tantos por cento. Não é bem assim. Sim, não é isso. É uma reposição. Agora, a Justiça está fechada. A Justiça Federal aqui em João Pessoa, ela está com os portões fechados. E se isso for vetado, eu tenho certeza que vão fechar as portas. E não abre. É. Aí o que é que você tem que ver? Você tem que ver, tem que prestar atenção à informação. Porque da maneira como colocam, Como dá a estão impressão que estão colocando, fazendo é a mesma coisa que eu falo dos direitos dos empregados domésticos. Do jeito que foi divulgado, o empregador ficou com medo. Mas eu sempre tenho uma opinião, pessoal, mas Paulo, você diz isso, eu afirmo. A lei complementar número 150, ela é mais benéfica para o empregador doméstico do que para o próprio empregado. Inclusive, eu quero já deixar registrado aqui que eu formalizei já nos bastidores um convite para Paulo, para que ele venha, nós vamos fazer um programa só falando sobre essa lei. E é pouco. E é pouco. Então nós vamos fazer 2. Mas nós vamos explorar o assunto. Porque a lei amarrou os direitos e deveres da categoria, como também amarrou os direitos e deveres do empregador doméstico. O que precisa é o empregador doméstico utilizar os seus direitos. Certo. Ele utilizou os seus direitos, Pronto. as coisas vão funcionar Direitinho. bem, E também precisam conhecer as suas obrigações. Lógico, né? lógico. Porque é interessante, porque a pessoa, quando ela pede para sair mais cedo, né? Ela, ai, que bom, não sei o quê. Agora, quando você fala, quando é que você vai repor? Fala, mas repor por quê, né? Mas hoje ela vai sair mais cedo, é obrigatória a assinatura do ponto, ela vai assinar o ponto 2 horas a menos, e o empregador, na semana que vem, essas 2 horas você vai cobrir aqui.
Ah, entendi. Excelente. Ela não vai assinar o ponto se ela tem que sair de 4 horas e saiu às 2. Ela não vai assinar o ponto que saiu às 4. Tem que assinar o ponto que saiu às 2. Na hora que saiu, né? Exatamente. Isso aí ficou bem... Tá vendo? amarrado, Mas vamos fazer o seguinte. Quer dizer que a questão da aposentadoria, então, está bastante clara. A fórmula é benéfica para o trabalhador, é melhor do que o fator previdenciário. Foi um meio dela negociar com as centrais sindicais. Ela criou um sistema de adicionar de 2 em 2 anos. Isso vai funcionar. Esse 85 e 95 vai funcionar em 2015 e 2016. Certo. Aí, a partir de 2017 até 2022, você vai aumentando um ponto cada ano. Ou seja, entendeu? Hoje você precisa ter 95. Daqui a 2017, 96. 2018, 97. 97. E assim até por diante. 2022. Muito bom. Em 2022, novas fórmulas existirão. É preciso as pessoas perceberem e entenderem que a Previdência Social ela tem que seguir princípios atuariais. Ela tem que ser regida por tábuas de mortalidade que indicam o tempo de sobrevivência, como toda companhia seguradora. Toda ela, não pode ser diferente. Não tem outro jeito. Se agir de outra forma... Quebra. E não pode. Não tem. É uma fórmula matemática. É uma fórmula matemática. Eu sei, acredito, poderia até ouvir sua opinião aqui, e se eu estiver errado, aproveito que você me corrija. Eu acho que foram cometidos alguns erros atuariais na Previdência lá atrás, muitos anos, quando colocaram um monte de trabalhador que nunca contribuiu para ter direito a coberturas. Você está falando exatamente dos trabalhadores rurais. Isso. Esses trabalhadores rurais, eles até hoje se aposentam sem contribuir para a Previdência Social. Então. Não são trabalhadores rurais, nós chamamos os segurados, eles chamam trabalhadores rurais, ele tem que contribuir. Porque existem trabalhadores rurais que contribuem, pessoas que trabalham em fazenda, vaqueiro, pessoas capatazes que existem em fazendas, esses contribuem para a Previdência. Esses são trabalhadores rurais, esses contribuem. Agora, a figura do segurado especial são os agricultores que vivem da economia familiar. Eles vivem do que produzem. Isso. Então, estas pessoas estão se aposentando. A mulher com 55 anos, ou seja, com 5 anos a menos, os homens com 60 anos, com 5 anos a menos, sem nunca ter contribuído com 1 centavo para a Previdência Social. Então, isso é um rombo. Isso é, digamos assim... Quem está pagando é o trabalhador urbano, essa aposentadoria. Ou seja, e isso está sendo tirado dele. Aí, olha, só para esclarecer aqui para o nosso público que não está nos assistindo, isso é um princípio muito simples. Você reúne os seus amigos, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma festa? Vamos, legal, bacana. O que é que vai ter? Vai ter comida, tal, para todo mundo. Quanto cada um vai dar? Cada um vai dar R$10. Ótimo, mas vamos chamar 20 ali que não vão dar nada e que vão comer também. Então, isso é um acidente atuarial. Ou seja, você vai ter que, a comida não vai dar para todo mundo, vai reduzir. Vai ter que dividir em vez de, se tinha 10 pagando e 20, vai ter que ser dividido por 30. Vai ter que ser dividido por 30. E outra coisa, Luiz, o governo vem criando, que eu acho isso aí arriscado, criando alíquotas abaixo de 20%. Existe hoje uma alíquota de 11%. Que vou dar um exemplo, uma diarista pode recolher, em vez de ela recolher 20, hoje tem a opção de recolher com 11, e tem os mesmos direitos de quem está contribuindo por 20. A única coisa que ela não vai ter é direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas os demais direitos estão todos assegurados. E foi criado outra alíquota agora para a dona de casa de baixa renda, aquelas que trabalham exclusivamente na sua própria residência, na alíquota de 5%. Na alíquota de 5%. Também com todos os direitos assegurados, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Essas pessoas só vão se aposentar por idade. Agora, pensão por morte. Tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, salário maternidade, tudo tem direito. Tudo tem direito. O mesmo direito que quem paga 20%, essa que paga 5 e 11 também tem o mesmo também direito. Tem. Como eu digo, o caixa não fecha. E as empresas que são simples, elas recolhem menos, né? Também. Aí você falou do MEI. Não é? O microempreendedor individual. Também é outro recolhe 5%. 5%. 5%, mas, aí dependendo, 5% é para a Previdência. Certo. Entendeu? Aí tem aquela questão de se for comércio, se for indústria, ou se for serviço, ele contribui de R$1 a R$5. De R$1 a R$5. A mais. mais. Agora, para a Previdência também terá os mesmos direitos, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Só se aposenta por idade. Então, uma pessoa dessa que contribui por 15 anos, a mulher, aos 60 anos, ela se aposenta com salário mínimo.
E o homem, com 15 anos de contribuição, aos 65 anos, se Ou aposenta seja, com salário mínimo por idade. É uma caixa conta não fecha. difícil de fechar. Não fecha. Não fecha, não Atuarialmente fecha. não Não tem fecha. Né? Por E é- isso que se fala muito que a Previdência, o déficit é enorme. Por causa dessa conta que não está sendo fechada. eu penso que há uma mistura de decisões políticas com decisões técnicas, né? Quer dizer... Um exemplo, tem- a questão do fator previdenciário foi uma decisão técnica e não política. É. O ministro da Previdência foi lá e mostrou, se Olha, aprovar isso... Não tem. A curva, né? É um mapa de curva. É um mapa de curva. Mais na frente, É. como em vários países da Europa, pessoas deixaram de receber a aposentadoria. Então tem que haver uma grande reforma. Tem Por quê? que, Porque se não, tem que num modificar. futuro bem próximo, se isso não tivesse sido vetado, num futuro bem próximo, o aposentado teria alguns que mais na frente não receberiam mais aposentadoria. E outros que estão contribuindo não iriam se aposentar. Muito bem. Olha só, Paulo, no Master Business, o tempo passa muito rápido. Por incrível que pareça, nós já falamos aqui quase 30 minutos. E não conseguimos abordar todos os assuntos que nós tínhamos combinado. Mas aquilo que falamos, eu acho que é extremamente importante, foi abordado com profundidade. Exatamente. Né? Essa é porque a preocupação maior de todo mundo hoje foi essa nova fórmula para se aposentar. É verdade. É o que está mexendo com a cabeça de muita gente, porque às vezes a pessoa divulga, não, você quando soma tem que ter 90. Aí a pessoa, 90 o quê? Anos? 85 anos? Não, mas não é não. Eles criaram uns pontos, ou seja, o que tem que botar na cabeça. Só se utiliza dessa forma a mulher, que já tem 30 anos de contribuição, e o homem que tem 35. Aí, quando somar a sua idade, se a mulher der 85 e o homem der 95, se aposenta sem utilizar o fator, sem ter tanta perca. Perfeito. Ou seja, não tem para onde correr. Você tem que ter os 30 ou os 35 anos de contribuição. E se também não tiver, se você quiser se aposentar mais cedo, você vai para o fator previdenciário e o prejuízo é enorme. Enquanto não sair o julgamento de um processo que existe no Supremo Tribunal Federal, que a matéria é desaposentação, eu aconselho a todo mundo a não se aposentar. E felizes aqueles que se aposentaram em datas passadas e continuaram trabalhando, se o processo da desaposentação for favorável aos aposentados, eles poderão cancelar a aposentadoria e pedir uma nova aposentadoria. Mas isso eles vão ter a opção de chegar no INSS e dizer, vale a pena eu cancelar essa aposentadoria e pedir uma nova? O INSS já viu casos onde você, cancelando, você tem prejuízo. Por quê? Você às vezes se aposentou num teto maior. E hoje você trabalha, mas com um salário de contribuição bem menor. A curva do teto, né, da aposentadoria, desde o Fernando Henrique para cá, ela vem caindo vertiginosamente, né? Ela era 7 mil, está em 4 mil e pouco, 4 mil, hoje 4.690 e poucos reais, eu acho. E eram 7 mil e pouco na época. É tal coisa, né? Mas é a busca da compensação do caixa. Por exemplo, o Congresso aprovou aquele reajuste do salário mínimo atingindo todos os aposentados. Antes, se o salário mínimo, um exemplo, foi reajustado 10%, o aposentado que ganha o salário mínimo vai ter 10% de reajuste. Mas quem ganha acima do salário mínimo não tinha esse reajuste. É aí onde veio a defasagem. E veio a defasagem. E aí foi caindo o poder aquisitivo. E isso foi derrubado? Foi, mas a presidenta com certeza vai vetar. Vai vetar isso também? Vai vetar. Não, isso vai para o Senado, aliás. Isso vai para o Senado agora. Foi votado na Câmara, vai para o Senado e já escutei que o presidente do Senado disse que o Senado vai rever. Vai rever. Aí vai derrubar. Aí volta para a Câmara e aí vai. É difícil, né? É difícil. Não, é como você disse anteriormente. As decisões políticas têm que ser tomadas com muita responsabilidade. Exatamente. E a decisão atuarial... Agora, é preciso também... Quando a decisão política ela tem o impacto técnico que as pessoas recuam, mas quando a decisão também ela é negativa politicamente, mas favorável ao impacto técnico, é preciso também saber se segurar. Lógico. Porque, não é? Eu dar uma categoria inteira, uma cobertura sem contribuição, é lindo. Só que esse caixa estoura, não é? E as pessoas não têm esse cuidado, né? Olha, Paulo, quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Vou mais uma vez, você que está com papel e lápis aí na mão, anote, viu? www.direitodoméstico, direito no singular, doméstico, tudo junto.com.br. Junte-se a esses 5 mil que estão acessando todo dia,
que eu tenho certeza que você vai encontrar muita informação interessante, útil lá, que vai te ajudar a conseguir fazer a gestão do seu lar, dos seus colaboradores, né? Sem susto. E lá, inclusive, todas essas reformas que estão ocorrendo na Previdência, tem matéria sobre tudo isso. A legislação nova, tudo está lá. Ah, ótimo. Excelente. Então, com licença, eu já volto para o encerramento. Paulo, muito obrigado, hein? Com licença. Então, meus amigos, esse foi o nosso Master Business de hoje, que já fecha com o compromisso de retornar com o Paulo em um outro momento, onde nós temos outros assuntos que estavam na nossa pauta e nós não conseguimos abordar. Mas eu tenho certeza que você que pegou papel e lápis fez bom uso dele hoje. E antes de encerrar nosso programa, eu quero falar um pouquinho com você sobre a nossa qualificação em liderança, o Líder Coach. Líder Coach são líderes transformadores que dominam uma metodologia composta de técnicas e ferramentas que o habilitam a despertar nas pessoas a vontade própria de ser excelente e de desenvolver um plano sistemático de ampliação das competências do seu colaborador. Elevar em muito a qualidade da comunicação no ambiente de trabalho, né? Sem sombra de dúvida, se você for analisar, 80% dos erros que ocorrem numa empresa tem como raiz falha na comunicação. E isso precisa ser bem gerenciado. E através dessa qualificação, com certeza, você vai dominar ferramentas e técnicas que vão permitir que você faça isso. Então, o telefone para inscrições é 2106-6073, faça o contato 2106-6073. Então, quero aqui agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência e deixar registrado aqui o nosso compromisso de trazer pessoas inteligentes como Paulo Souto, que esteve aqui conosco hoje. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Tchau, tchau.